Você já imaginou que Peppa Pig pode não ser o desenho que você imagina? Existem muitas coisas esquisitas em Peppa Town e algumas delas podem até ter um significado meio estranho. Como o nascimento da pequena Eve. Olha só como ela é fofinha, toda sorridente, com esse coraçãozinho no rosto. Não tem como não se apaixonar, a não ser que ela seja literalmente a pior coisa que já aconteceu com esse desenho. Sim, e eu tô falando muito sério. Afinal, o que vai ser do futuro do desenho agora que temos uma nova integrante na família? Já vimos no episódio em que ela quer o brinquedo que está no carro, como a dinâmica inteira da casa gira em torno de todos os seus caprichos. Mas e se ela crescer mal acostumada com isso? E se ela se tornar uma versão ainda mais metidinha e encrenqueira do que a Peppa? Ou pior, e se ela tiver algo muito mais macabro dentro dela? Em um episódio deletado, temos a situação de uma dor de barriga da pequena Eve que preocupa toda a família. E quando a doutora Coelho vai examinar, algo horrível sai de dentro dela e a captura. Por algum motivo, nunca mais ouvimos falar desse episódio, e tanto a Eve quanto a doutora continuam agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Muito estranho, né? E isso é só o começo. Peppa tem muito mais bizarrice pra esconder e você vai ver agora no canal Planeta Teen. A cidade da Peppa sempre parece feliz demais. Os pais não brigam com os filhos de verdade, mesmo quando eles zoam com a casa. Quem lembra quando a Peppa quase acabou com o computador da Mamãe Pig e não levou nenhuma bronca? Alguns fãs acreditam que isso é um acordo secreto que envolve toda a comunidade. Uma espécie de culto misterioso onde as crianças são tratadas como seres sagrados. Os pais não têm nomes próprios, são chamados apenas de mamãe, papai, senhor ou senhora. Já as crianças todas têm nomes únicos e fazem a festa quando querem, sem se preocuparem em ficar sem videogame ou chocolate. E como a cidade é cercada por montanhas e quase não tem contato com o mundo exterior, elas ficam todas isoladas lá dentro, como a ilha de Lost. Em um episódio, a Suzy quase se muda com a mãe para outro país, mas do nada a proposta de emprego da mãe é cancelada e no fim ela mesma comenta que vai ficar para sempre na cidade, enquanto todo mundo comemora. Será que esse universo não é uma espécie de purgatório onde os adultos são obrigados a conviver com as crianças, fazendo tudo o que querem? E se as crianças são vistas como seres sagrados, o que dizer dos filhotes como a Eve? Ela pode ser considerada quase divina, ou o contrário, e quem sabe ela seja a peça mais importante de todo esse mistério. Bom, mas a gente só deve estar viajando demais, né? A tia Dot sempre foi uma figura misteriosa no universo de Peppa. Sempre vive muito longe, só manda presentes por carta e levou 20 anos para aparecer pessoalmente. Isso não soa estranho para você? Enquanto todas as outras visitas da família Pig aparecem o tempo todo, a tia Dot some como se fosse um fantasma que só existe quando o roteiro precisa. E tem um motivo. Ela e a Mamãe Pig tiveram uma briga feia no passado, daquelas que deixam duas pessoas sem se falar por décadas. Depois da briga, cada uma segue seu caminho e pronto, silêncio absoluto. A Peppa nasce, cresce, vira meme global e nada da tia Dot aparecer. Só presentinho enviado pelo correio, como quem tenta manter a paz sem enfrentar o passado. Todo mundo conhece alguém assim, parente que some, volta, some de novo e quando reaparece age como se nada tivesse acontecido. Família complicada até no mundo dos porquinhos. Mas calma. Isso fica ainda mais sinistro quando você percebe que 20 anos se passaram na vida da tia Dot, mas Peppa continua com 4 anos até hoje. Ou seja, tem algo muito errado com o tempo desse universo. Como eu disse, a série já tem mais de 20 anos, e a Peppa ainda tem apenas 4 anos de idade. Só que, mesmo assim, nós temos vários episódios de Natal, vários episódios de aniversário de um monte de personagens, e por mais que o tempo teoricamente passe, na verdade eles parecem estar congelados no tempo. É como se eles continuassem calculando a passagem de tempo normal em um lugar que o tempo não passa. Assim eles evitam de enlouquecer ou algo do tipo. Mas também não é uma situação de tempo congelado como em Rick e Morty, por exemplo, em que o Rick, Morty e a Summer permanecem normais e todo o resto do mundo fica literalmente congelado na ação em que eles estavam fazendo. Porque em Peppa todo mundo passa pelas mesmas situações, não tem ninguém parado.
Então deve ser uma situação parecida com o do filme Interestelar, quando chegam naquele planeta perto do buraco negro, em que cada hora nesse planeta equivale a 7 anos na Terra. Então provavelmente o tempo no planeta da Peppa passa bem mais devagar, mas eles mantêm as tradições consistentes com o tempo normal. Você também não entende por que o tempo não passa no desenho? Então digita #tempo nos comentários para a gente desvendar juntos. Se você já assistiu Peppa Pig por mais de 5 minutos, deve ter reparado numa coisa curiosa. Todas as famílias moram em casas no topo de colinas absurdamente inclinadas. Os criadores até explicaram que isso era para parecer um desenho feito por crianças, mas quanto mais você olha, mais estranho fica. Porque quando todo mundo mora no alto, qualquer exceção chama muito mais atenção. E é aí justamente que entra a família Coelho. Enquanto todas as casas ficam lá em cima, dominando o horizonte como se fossem mansões do subúrbio britânico, os coelhos vivem no subterrâneo, numa toca escura e simples, escondida dentro da própria colina. E quando a Peppa e o George vão à toca dos coelhos pela primeira vez, precisam se arrastar por um túnel estreito, entrando numa casa onde tudo gira em torno de um único alimento: cenoura. Cenoura para todo lado, cenoura até onde não devia ter cenoura. Aí vem a pergunta: por que só essa família vive assim? E mais inquietante ainda, por que todos na cidade tratam isso como normal? Tem alguma coisa errada nessa dinâmica. Os coelhos vivem reclusos, como se fosse proibido de ocupar o mesmo espaço que o resto da comunidade. E aí começa a teoria sombria. E se a família Coelho não for pobre? E se ela estiver escondida? A famosa piada de que a senhora Coelho tem todos os empregos da cidade sempre pareceu inofensiva, até os fãs começarem a notar que isso tem mais cara de operações coordenadas do que de humor. Não é coincidência, sempre que alguém liga pedindo ajuda, quem aparece? A senhora Coelho, sempre. Bombeira, piloto de helicóptero, atendente médica, bibliotecária. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, como se fosse onipotente. Só que a teoria mais sombria diz exatamente o contrário. Não é só uma senhora Coelho, são várias. Um exército inteiro, todas funcionando sob o mesmo sobrenome e a mesma fachada. Bem estilo família criminosa que controla seus negócios com múltiplos funcionários idênticos. Imagina um bando de coelhas saindo da toca como capangas da máfia, cada uma assumindo um cargo diferente para manter o controle da cidade. É o equivalente infantil a uma família do poderoso chefão, onde cada membro cuida de um setor: transporte, emergência, segurança, informação, tudo dominado pelos coelhos. E a pergunta que não quer calar: por que só a mamãe coelho é chamada de senhora oficialmente? Porque ela seria a chefe, a matriarca que manda na operação inteira. E quando você percebe que nunca mesmo vemos os coelhos machos fazendo parte disso, a teoria fica ainda mais assustadora. É como se eles fossem mantidos longe, enquanto as coelhas tocam o império sozinhas. Isso também explica o porquê a família vive isolada. Não é pobreza, é segredo de família daqueles que não podem sair do subterrâneo. Mas aí você se pergunta, e a polícia? O que ela está fazendo que não está resolvendo esse BO? Pois é, justamente aí que o caldo engrossa ainda mais, meu filho. Antes de falar, aproveita para seguir o canal. Não se preocupe, não vou te cobrar nenhuma taxa de segurança igual a senhora Coelho faria. É só clicar no botão vermelho aí. Agora precisamos falar sobre os policiais. De vez em quando eles aparecem no desenho. Só que, se você reparar bem, parece que eles não levam o trabalho muito a sério. Tipo, tem um criminoso na porta da delegacia e eles nem percebem. Teve uma vez em que eles encontraram um baú de tesouro que tinha sido roubado. E, em vez de investigar ou prender o ladrão, só devolveram o baú cheio de dinheiro como se nada tivesse acontecido. Estranho, né? Será que esses policiais são realmente incompetentes? Ou será que fingem não ver nada em troca de alguma vantagem? No mundo real, também existe casos de oficiais corruptos que protegem criminosos em vez de proteger as pessoas. Imagina se a cidade da Peppa funciona do mesmo jeito. Isso significaria que Peppa, George e todos os amigos vivem em um lugar onde a lei não é respeitada e ninguém está realmente seguro. Você sabia que essa cidade era tão perigosa?